Muito bom. Essa semana temos Parshat Yitro. E o assunto principal de Parshat Yitro é Matan Torá, a autógrafa da Torá sobre o Monte Sinai. E lá, na nossa Parashá, consta os 10 mandamentos, a Seta de Brot, os 10 mandamentos que Moshe Rabbeinu trouxe para o povo de Israel. Na verdade, Moshe Rabbeinu trouxe somente 8 mandamentos, porque os 2 primeiros nós ouvimos diretamente de Deus. Tanto que está escrito Torá se vá lá no Moshe. Torá, Moshe nos ordenou. A palavra Torá, ela é composta, o valor numérico de Torá é 611. Torá. Está escrito que Moshe nos ordenou 611 mandamentos. Por que 611? Porque 2 mandamentos nós ouvimos diretamente. Rabbeinu, nós recebemos apenas 11 mandamentos. Quer dizer, Torá se vai lá no Moshe. Nos 10 mandamentos, nós encontramos um mandamento que, na verdade, nós encontramos na Torá duas vezes os 10 mandamentos. Uma vez na nossa Parashá, e outra vez nós encontramos em Parshat Va'etchanan. 2 vezes que aparece. Parshat Va'etchanan é uma recapitulação da entrega da Torá, e lá também está escrito os 10 mandamentos, mas lá está escrito de uma forma tal que os 10 mandamentos têm algumas diferenças na nossa Parashá, algumas pequenas diferenças. Mas a principal diferença que nós encontramos entre a Parshat Yitro e Parshat Va'etchanan é no 4º mandamento. O mandamento de fazer o Shabat. A nossa Parashá consta Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Vocês têm que lembrar o Shabat para santificá-lo. Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Já Parshat Va'etchanan está escrito Shamor et Yom HaShabbat lekadsho. Cuide do Shabat para santificá-los. Então, sobre esse, a Gemara nos diz que tem 2, na verdade, quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moshe Rabbeinu, já entregou escrito nas tábuas. E quando Deus falou os 10 mandamentos para Moshe Rabbeinu, primeiro ele falou todos eles em uníssono. Então, Deus, o que Deus falou? Zachor ou Shamor? Na nossa Parashá está escrito que Deus falou Zachor et Yom HaShabbat lekadsho, lembre do Shabat para santificá-lo. Em Parshat Va'etchanan está escrito Shamor et Yom HaShabbat lekadsho. O que Deus falou? Zachor ou Shamor? Então, nossos sábios dizem no Talmud, Zachor ve'Shamor be'dibur echad nemru. Deus falou Zachor e Shamor numa fala só, num só som. Falou os 2 numa vez só. O que é impossível um ser humano falar, e é impossível um ouvido de um ser humano ouvir. É uma coisa totalmente milagrosa, a maneira como foi expressado. Zachor ve'Shamor be'dibur echad nemru. Tem mais uma diferença entre a nossa Parashá e Parshat Va'etchanan, também sobre Shabat. Por que nós fazemos o Shabat? Na nossa Parashá está escrito que Sheishet Yamim, porque 6 dias Deus fez o céu e a terra, e no 7º ele descansou, assim está escrito na nossa Parashá. E isso nós falamos que é Zeicher Lemaaseh Bereshit. No Kiddush a gente fala que nós fazemos o Shabat Zeicher Lemaaseh Bereshit, em lembrança à criação do mundo, que foi 6 dias que Deus criou o mundo e no 7º ele descansou. Já Parashat Va'etchanan, lá está escrito Shamor et Yom HaShabbat lekadsho, você vai cuidar do Shabat como Deus ordenou, e lá ele fala para nós Vezacharta ki eved hayita be'eretz Mitzrayim. Você vai ter que se lembrar que você foi escravo no Egito e Deus te tirou de lá. Quer dizer, por que nós fazemos o Shabat? Zeicher Litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. O que tem a ver a saída do Egito com o Shabat? Então, o Midrash nos conta que quando o povo de Moshe Rabbeinu ele morava na casa de Faraó, ele viu o povo de Israel escravizado. Ele
foi falar para Paró o seguinte: olha, você quer ter esses escravos por muito tempo? Então vocês têm que dar para ele um dia de descanso. Porque nenhum ser humano aguenta ficar 7 dias trabalhando sem descanso nenhum, sem interrupção. Então ele convenceu a Paró a dar para eles o Shabat. Então por isso fala para nós em Parshat Bet Hanan, se lembre que vocês foram escravos no Egito. Por isso vocês têm que cuidar do Shabat. Quer dizer que nós temos dois mandamentos sobre o Shabat. Na verdade é o mesmo mandamento, está nos 10 mandamentos, na nossa Parashá, em Parshat Bet Hanan. Só que tem essas duas diferenças. Aqui está escrito Zachor, cuide do Shabat. Lá está escrito Shamor. Aqui está escrito Zachor, lembre do Shabat. Lá está escrito Shamor. Aqui está escrito, você tem que se lembrar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou. E lá está escrito, você tem que se lembrar que você foi escravo no Egito. Então, com certeza, essas duas diferenças têm uma conexão entre elas, porque ela realmente a Torá é exata. E se ela escreve Zachor na nossa Parashá, falando da saída da criação do mundo, e Shamor em Parashat Bet Hanan, falando da saída do Egito, então tem uma conexão entre elas. O que realmente simboliza essas duas ordens, Zachor e Shamor? Nossos sábios explicam no Talmud que Zachor quer dizer lembre, ao lado positivo do Shabat. Que nós temos a mitzvah positiva de lembrar o Shabat. Como nós fazemos isso? Através de recitar o Kiddush. Através de recitar a Avdalah, que a gente tem que lembrar o Shabat tanto na entrada, tanto na saída. Através das rezas de Shabat. Quer dizer, Zachor é as mitzvot positivas do Shabat, que você tem que fazer. As obrigações do Shabat. Shamor é a proibição de trabalhar. Shamor é cuide-se para não trabalhar no Shabat. Então aqui Zachor são as mitzvot positivas e Shamor as proibitivas. Você não pode trabalhar no Shabat. Assim explicam nossos sábios. Então eles falam para nós que Zachor e Shamor, Benibur Echad Nemru, que as duas foram ditas em uníssono. E realmente interessante que a gente aprende Malaká sobre isso. Nós sabemos que as mulheres, elas estão isentas de todas as mitzvot que dependem de tempo. Por exemplo, a mulher não coloca tefilin, porque tefilin depende de tempo, só pode ser de dia e não de noite, só durante a semana, no Shabbat, não no Yom Tov. Então, já que ela tem a limitação do tempo, a mulher está isenta da mitzvah de colocar tefilin. A mulher não está isenta da mitzvah do tzitzit, que a mitzvah do tzitzit é só durante o dia, não durante a noite, então a mulher está isenta. A mulher está isenta de ouvir o shofar, que está ligado com a data de Rosh Hashanah, está isenta de fazer a brachá do lulav, está isenta de sentar na sukkah, apesar que as mulheres têm esse costume, mas elas estão isentas. Está isenta de contar as Sfirat HaOmer, várias mitzvot. Por que Shabbat? Por que as mulheres não estão isentas do Shabbat? Afinal de contas, mulheres, elas têm uma mitzvah que depende de tempo. Então, vamos dizer, a mulher estaria isenta de fazer kiddush no Shabbat. A mulher estaria isenta de acender as velas no Shabbat. Que realmente, mais ainda, as mulheres que recebem essa mitzvah. Mas por quê? É uma mitzvah que depende de tempo. Então, nossos sábios ensinam na Halachá que existe, já que Zachor e Shamor, Zachor simboliza as mitzvot positivas e Shamor as proibitivas, e foram ditas juntas numa palavra só. Então, aqueles que têm obrigação de Shamor, têm obrigação de Zachor. Aqueles que têm proibição de trabalhar no Shabat, têm obrigação de fazer as leis positivas do Shabat. A mulher está isenta das mitzvot positivas que dependem do tempo, mas não das proibições. A mulher não pode trabalhar no Yom Tov. Ela não pode trabalhar no Shabat. São proibições. As mulheres têm obrigação, mesmo que depende de tempo. Então, já que elas têm a obrigação de trabalhar no Shabat, Shamor, então elas têm a proibição de trabalhar no Shabat, então por isso elas têm a obrigação de fazer o Kiddush. Por isso a mulher tem a mesma, apesar que é uma mitzvah que depende de tempo, a mulher tem a mesma mitzvah que o homem de fazer o Kiddush, de acender as velas de Shabat, que é uma ordem de ordem rabínica, mas elas têm as mesmas mitzvot. Por quê? Porque as mulheres, elas têm proibições de Shabat. Então a gente aprende disso, a gente aprende que Zachor e Shamor estão juntas. Qual é a conexão de Zachor com a criação do mundo e Shamor com a saída do Egito? Vamos deixar isso para a próxima explicação. O Zohar, ele dá uma explicação mais profunda. Ele fala o seguinte: Zachor lidechura, Shamor lenukva. Zachor
é o aspecto masculino do Shabat. Shamor é o aspecto feminino do Shabat. O que quer dizer o aspecto masculino e o aspecto feminino do Shabat? Para entender isso aqui, esse rito do Zohar, vamos pegar um mamar que falou Alter Rebbe, que o Alter Rebbe traz isso aqui no Masihá, que ele explica um pouco mais profundo esses dois conceitos, Zachor e Shamor, baseado num dito do Talmud. O Talmud fala o seguinte, Talmud Bavli fala, no momento que todo o povo de Israel vão cuidar de 2 Shabbatot, se todo o povo de Israel cuidar de 2 Shabbatot, Mashiach vai chegar. 2 Shabbatot. Todo o povo de Israel fazer 2 Shabbatot, Mashiach vai chegar. Assim fala o Talmud Bavli. Já o Talmud Yerushalmi, ele fala, se todo o povo de Israel cuidar de 1 Shabbat, Mashiach vai chegar. Então, o Yerushalmi, ele está dando um desconto maior. O Bavli é 50% ou 100% se a gente vai olhar para o outro lado. Quer dizer, conforme o Bavli, para Mashiach chegar, precisa ter 2 Shabbatot. Conforme Yerushalmi, basta 1 Shabbat. Melhor aderir o Yerushalmi, pelo menos 1 Shabbat, então se o povo inteiro vai cumprir. Então, pergunto ao Alter Rebbe como tem essa discussão. 2 trechos do Talmud, um falando dessa forma e 2 falando dessa forma. O Alter Rebbe explica que, na verdade, não existe aqui discussão. Não existe aqui divergência. Os 2 estão falando a mesma coisa. O Shabat, ele tem 2 aspectos. Existe aquele Shabat que é chamado Shabat Tata, Shabat inferior. Existe um aspecto no Shabat que é chamado Shabat Ilah, o Shabat superior. São 2 Shabbatot dentro de um Shabat só. Então, estão falando a mesma coisa. Yerushalmi está falando que se a pessoa, todo o povo vai cumprir um Shabat, Mashiach vai chegar. Isso que o Bavli está falando, que todo o povo de Israel vai cumprir 2 Shabbatot, não está falando de 2 Shabbatot diferentes, é 2 aspectos de Shabbat no mesmo Shabbat. Nós temos que é chamado Shabbat Tata, e nós temos que é chamado Shabbat Ilah, o Shabbat inferior e o Shabbat superior. Qual a diferença entre eles? O Shabbat inferior e o Shabbat superior. Vamos ver qual é o motivo. Por que nós fazemos o Shabbat? Nós falamos que existem para isso 2 motivos. Zecha le'maaseh bereshit, em lembrança à criação do mundo. E Zecha litziat Mitzrayim, em lembrança à saída do Egito. Qual é a diferença dessas 2 lembranças? Então, quando nós falamos Zecha litziat Mitzrayim, que é em lembrança à saída do Egito, nós estamos falando de um tipo de Shabbat, que quer dizer, Bekarata, o Shabbat é um dia de descanso. No Egito, eles eram escravizados 6 dias da semana. Chegava a Shabbat, eles tinham descanso. Então, que Shabbat é esse que nós lembramos? Zecher le'maaseh bereshit, litziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. É um Shabbat que o povo de Israel descansou para tirar um pouquinho do jugo da escravidão que eles tinham no Egito. E isso é chamado pelo Zohar Shabbat Tata, o Shabbat do nível inferior. Para que é feito o Shabbat? A pessoa trabalha a semana inteira, ele se cansa. Shabbat, ele vai descansar. Não pode... Mas é mais um descanso mental, porque no Shabbat, na semana inteira ele trabalha, mas pior de tudo é que a semana inteira está em cima do celular, vendo o que está acontecendo. E Shabbat é um descanso mental, não pode mexer no celular, pode abrir a televisão, pode ver a internet, não pode ver nada. Apesar que isso aqui não tinha na época da Gemara, mas esse é o Shabbat do nível inferior, é o descanso. É o descanso que a pessoa tem físico. Por isso, no Shabbat tem 39 trabalhos físicos que a pessoa não pode fazer, que está ligado com descanso físico, que a pessoa não pode trabalhar no Shabbat. Esse é o nível do Shabbat, que é chamado Shabbat Tata, Shabbat em nível inferior. E por isso existem os 39 tipos de trabalhos no Shabbat, que esses são considerados os dias que a pessoa não pode trabalhar, o dia que a pessoa não pode ter
o esforço físico para o trabalho no Shabat. Então, esse é o primeiro aspecto do Shabat, que é chamado Shabat Tata, Shabat do nível inferior. Por outro lado, isso aqui não podemos dizer que esse é o objetivo do Shabat. Isso aqui é Zeicher Lemaaseh V'Yetziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, ou seja, eles tiveram que trabalhavam no Egito como escravos. Eles tiveram um dia de férias, então descanso físico do trabalho que eles tinham em Mitzrayim. Isso é o primeiro aspecto do Shabat. O segundo aspecto do Shabat que nós falamos, você tem que se lembrar por que vocês têm que fazer o Shabat. Vocês têm que se lembrar que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. E por isso vocês vão fazer o Shabat. Então, o Shabat é Zeicher Lemaaseh Bereshit, em lembrança à criação do mundo, que o povo de Israel descansou, que o povo de Israel tem que descansar, por causa que Deus descansou no momento da criação. Mas vamos ver, o que quer dizer que Deus descansou? Deus não se cansa. Deus é ilimitado. Deus faz todas as coisas acima da natureza. E como que Deus criou o mundo? Deus nos criou o mundo através do trabalho, esforço e labuta. Está escrito, Ba'asara ma'amarot nivra olam. Com 10 ditos, o mundo foi criado. Então, tem que saber o que quer dizer isso, que Deus descansou. Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. O que quer dizer descansar para Deus? Deus não tem esse aspecto físico que ele deve descansar no Shabat. Então, o que é o fato que nós... O que quer dizer que Deus realmente criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou? O que quer dizer? Deixou de criar, mas isso é chamado descanso. Então, Hassidut explica o que quer dizer descanso para Deus. Então, isso é um exemplo que nós damos de vamos dizer, um engenheiro. Um engenheiro ele não faz um trabalho braçal. Ele não vai fazer um trabalho braçal que depois vai descansar. O engenheiro, ele vê uma obra, ele tem uma obra, e ele planeja toda essa obra, planeja a construção como tem que ser feita, e a maneira como aquilo... Então, Valeu. Olha, não está na foto, Lá em fora não está? sei, eu não peguei a minha foto sozinha, não. Não, mas veio pela televisão que está aqui. Foi. o que quer dizer... Ai, não, o que ele falou? Besteira, para variar. O que quer dizer, então, o fato que Deus descansou? Nós damos aqui dando um exemplo de um engenheiro. O engenheiro ele planeja fazer um prédio, planeja em todos os seus detalhes, a construção, como tem que ser feita, e etc. E ele faz a planejamento, faz todas as escrituras, faz todas as plantas, etc. E ele passa adiante para a construção e ele acompanha toda a construção, ele não faz o trabalho braçal. Mas depois que o trabalho inteiro foi feito, ele descansa. O que quer dizer ele descansa? O trabalho dele é mais mental, ele está ocupado agora na construção do prédio, de repente ele para de construir, então aquilo volta à sua origem. Então isso é chamado o descanso mental, que ele está realmente ocupado numa coisa física, num trabalho que exige dele muito esforço. Quando o trabalho todo terminou, ele descansa, quer dizer, aquilo ele volta para si, ele volta para a cabeça dele para se dedicar a assuntos mais elevados. No início ele tinha um plano de fazer um prédio, aquele prédio estava no planejamento dele. Depois, no momento que aquilo foi executado, ele acompanhou cada detalhe, mas ele realmente estava vendo os detalhes do plano geral. E aquilo ocupou ele em muitos detalhes. Finalmente, depois de tudo isso aqui, ele volta para a origem, ou seja, ele volta a ser aquilo como ele era no plano inicial. Então, isso, na verdade... O que é? Miranda está passando mal? Ele tem. Mas você falou para ela ir lá? Ela está indo lá. E aonde?
Você, sabe? Ah, só uma atrás de você. O dela não estava ouvindo. Pensei de rapão, deixa eu ficar para ele. Ok. Ela, olha ele. Faz parte da propaganda da aula. Nós estamos falando em assuntos elevadíssimos. Então o Alter Rebbe explica o que significa o descanso para Deus no Shabat. O descanso para Deus no Shabat quer dizer que Deus deixou de criar. É como se ele tivesse ocupado em fazer uma criação, mesmo que ele não trabalhou fisicamente, mesmo que ele não se dedicou, mas ele só fez o planejamento. No Shabat ele voltou à sua origem, ele voltou realmente a descansar. É um descanso, quer dizer, depois que a obra terminou, ele volta à sua origem. Mas para Deus também não existe todos esses detalhes, porque isso que nós falamos que o engenheiro ele se ocupa mentalmente, é porque realmente é um ser humano, ele tem o seu trabalho físico. O que quer dizer isso para Deus? Para Deus realmente nem esse esforço espiritual, ele também não teve, esse esforço mental, ele também não teve. Então o que quer dizer? O que isso significa que Deus descansou no Shabat? Hassidut explica o seguinte: descanso de Deus no Shabat quer dizer que durante todos os 6 dias da criação, Deus ele criou o mundo através da fala, ou seja, ele se rebaixou ao nível de criar o mundo. Rebaixou, apesar que Deus está acima de tudo isso, mas ele teve que transmitir, está escrito, no lugar onde você encontra a grandeza de Deus, lá você encontra a sua humildade. Qual é a grandeza de Deus? Que ele se rebaixa para criar esse mundo. O que aconteceu no Shabat? Vaichal Elokim Bayam Hashvi. Toda aquela ocupação, toda aquela descida divina que ele teve nesse mundo, se elevou para a sua origem. Quer dizer, o mundo voltou, teve uma elevação, o mundo inteiro, para a sua origem, para o momento da criação. Então, o Shabat de Deus quer dizer o quê? Que o mundo, ele deixou de ser uma criatura simples, que Deus fez os 6 dias, e passou a se elevar no nível divino. E isso é o Shabat que Deus descansou. É um outro nível de Shabat. É um nível de elevação espiritual. O mundo inteiro teve uma elevação espiritual. Nós sabemos que Deus, ele tem vários nomes, mas de uma forma geral, ele usa 2 nomes mais gerais, que é o nome de Deus, Yud Kei Vav Kei, Shem Havai. Existe o nome Elokim, o nome que está ligado com a criação do mundo. Bereshit bara Elokim. Deus criou o mundo com o nome Elokim, que Elokim é o nome que está ligado com a criação do mundo, porque o valor numérico da palavra Elokim é o mesmo valor numérico da palavra Hateva, a natureza. Então, durante 6 dias da semana, Deus criou o mundo através do nome de Elokim. O que aconteceu no Shabat? Vaichal Elokim. Terminou esse nome Elokim. Aí que apareceu o nome Shabat Hayom Lashem Yud Kei Vav Kei. Shabat se revelou o nível divino de Yud Kei Vav Kei, que é o nível que está acima da natureza. Então, o que acontece no Shabat? O que quer dizer que Deus descansou no Shabat? Deus se elevou para a sua origem, toda a sua criação se elevou para a sua origem, e isso é o descanso, a elevação espiritual de todo mundo que leva a pessoa num nível muito mais elevado, muito mais divino. Então, é um outro tipo de descanso no Shabat. Não estamos falando de não fazer trabalho, que é o Shabat Tatá, o Shabat inferior. Nós estamos falando que a pessoa tem que copiar Deus, fazer o Shabat igual a Deus. Da mesma forma que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, quer dizer, no 7º ele levou o Shabat, assim também a pessoa, em 6 dias, ele tem que se dedicar a assuntos mundanos, no Shabat ele tem que estar numa outra, ele tem que estar num outro prisma, ele tem que estar numa outra esfera, não pode estar aqui com os pés no chão, porque hoje é Shabat, hoje a pessoa se eleva, ele chega a um nível muito elevado espiritualmente. Grandes tzadikim conseguem saber a diferença. Conta-se uma história que talvez tinha uma criança que no futuro ficou sendo um grande tzadik, mas quando ele estava no Heider, o professor começou a ensinar na classe que se a pessoa está perdida no deserto e não sabe quando é Shabat, então como que ele faz Shabat? Então, a Mishnah fala que ele tem que contar 6 dias e no 7º ele vai descansar. Pode ser que é o dia do Shabat, pode ser que não é, mas ele vai assim que ele faz. Ele conta 6 dias e no 7º ele vai descansar. Então a criança levantou a mão.
e perguntou para o professor, como pode ser que ele não sabe quando é Shabat? É só olhar para o céu. O céu tem outra cor no Shabat. Ele falou, mas como o céu tem outra cor? Sim, o céu tem outra cor no Shabat. Ele falou, você vê outra cor no Shabat? Mas lógico que vocês não veem. Você não vê que o céu tem outra cor no Shabat? Quer dizer, pessoas que têm uma sintonia mais refinada, eles sabem que o Shabat não é apenas um dia como qualquer outro dia, que você não pode trabalhar. Não é a lembrança que você saiu do Egito. Lembrança que Deus criou o mundo e no dia do Shabat ele se elevou. No Shabat acontece uma elevação espiritual. E esse é o nível que é chamado o Shabat superior. Como nós comemoramos esse Shabat superior? O Shabat inferior é muito simples. É cuidar das leis do Shabat, não fazer trabalhos no Shabat, etc. Como que a gente cuida desse Shabat superior? Se elevando espiritualmente. A pessoa tem que entrar num outro prisma no Shabat, ele tem que entrar num outro nível, ele tem que mergulhar de cabeça numa outra esfera. Ele tem que no Shabat sentir uma santidade especial, uma grandeza especial. Ele tem que rezar com mais kavaná, ele tem que, mesmo nossa comida tem que ser mais elevada, a pessoa come com mais prazer, que esse prazer é um assunto espiritual. Esse é chamado o Shabat do nível superior. E esse é chamado Dechura, Zachor, a palavra Zachar, macho, que ele realmente é a força mais forte no Shabat, que ele recebe uma transmissão divina, macho e fêmea é como receptor e transmissor. Ou seja, o nível que recebemos a transmissão divina na grandeza da santidade do Shabat. Isso que é chamado Zachor et Yom HaShabbat L'Kadshah. Shamor é você não trabalhar no Shabat, o Shabat diletado, o Shabat inferior. Zachor é um Shabat de Leila. Então, quando a pessoa sabe dessa grandeza do Shabat, então ele se sente no Shabat de uma outra forma diferente. Uma vez teve aqui numa palestra, ele fala que imagina se a pessoa, depois do caderno, a gente sabe que depois da Chupá, os noivos eles vão entrar numa salinha a sós, ficam a sós. E lá, o primeiro encontro entre casal, eles conversam, etc. Imagina se o noivo, ele entra naquela salinha, depois com a noiva, depois da Chupá, ele pega o jornal do dia, ele abre e começa a ler as notícias. E a mulher está lá na frente dele, está lendo as notícias. Esse casamento não tem longevidade, porque se a pessoa está disposta, toda vez que eu falo para os noivos, ensino aula para eles no dia do casamento, eu falo, olha, naquele quartinho, vocês vão deixar o celular de fora, não existe isso aqui, nós vamos ficar vendo o WhatsApp, com as Mazel Tov que estão mandando. É o momento que a pessoa tem que se desligar do mundo, ele não pode estar conectado com esses assuntos. E assim a mesma coisa funciona quando a pessoa está no Shabat, e no dia do Shabat ele se senta e vai abrir um jornal para ler no Shabat. É uma coisa. Ele e Deus estão sozinhos lá no Shabat. É uma conexão. É uma elevação espiritual. Então, no Shabat é um dia que nós temos que realmente se dedicar a assuntos espirituais. Então, existem dois conceitos. Um conceito é no Shabat não pode trabalhar. No Shabat não pode fazer isso. No Shabat não pode fazer aquilo. Esse é um conceito. Existe um outro conceito. Quem consegue trabalhar no Shabat? Quem consegue fazer esse trabalho? Ele está num outro nível. Ele está num outro patamar, que realmente todos os assuntos mundanos, para ele, está atrapalhando ele. Quando você chega para um grande cientista, que ele acabou de descobrir uma grande teoria, chega alguém e conta para ele uma piadinha, para ele essa piada não é um prazer, isso é um sofrimento para ele. Você está ocupado em assuntos intelectuais elevadíssimos, ele não quer te conta uma piadinha. Ele sente um sofrimento muito grande, porque realmente isso está atrapalhando o nível espiritual dele. Aquilo não tem nada a ver com ele. E assim tem que ser o nosso sentimento no Shabat, quando se trata em assuntos mundanos. Então, muitas pessoas perguntam no Shabat pode jogar xadrez? Não tem problema. No Shabat pode fazer isso? Não tem problema. Mas será que isso combina com o nível espiritual do Shabat? Logicamente, não é todo mundo que está nesse nível, mas realmente assim, a pessoa pelo menos tem que almejar entender a grandeza do Shabat. E isso quer dizer Zachor veshamor bedibur echad. Ambos foram dados. E a Zachor, por que é Zachor? Zecha lemase bereshit, está ligado com a criação do mundo. Shamor
Zeichar Yetziat Mitzrayim, está ligado com a saída do Egito. A pessoa no Shabat não é somente descansar e eu vou dormir o dia inteiro. Shabat é um dia que a pessoa tem que se elevar espiritualmente, chegar a um nível espiritual. Se a pessoa não consegue, normalmente em bom Lechaim, bom Fabrengen, ele consegue trazer essa elevação, ele realmente, e por isso um Shabat é um dia que a pessoa tem que estar dedicada em assuntos mais elevados. Entre os Hassidim é conhecido que no Shabat à tarde não se costuma dormir, não se costuma diferente ficar estudando no Shabat, apesar que na Halachá consta que Shená be Shabat Tanug, descansar no Shabat é um prazer, mas existe uma outra explicação. Shená quer dizer também estudar no Shabat é prazer, ou então pergunta Shená be Shabat Tanug, dormir no Shabat é prazer, é esse prazer que nós queremos no Shabat, nós queremos um prazer divino, nós queremos realmente trazer isso aqui no outro nível. Da mesma forma que funciona com o Shabat, assim também o Shabat irradia para todos os dias da semana. Todos os dias da semana nós nos conectamos com o Shabat na nossa reza. Quando chega no domingo, nós falamos Hayom, Yom Rishon, Be-Shabat. Hayom, Yom Sheni, Be-Shabat. Porque a gente lembra Shabat todo dia, que cada dia nós pegamos a irradiação do Shabat. Da mesma forma que existem esses dois aspectos no Shabat, assim também existem dois aspectos no dia de semana. A pessoa, durante a semana, está escrito Sheshet Yamim Tavot, 6 dias ele tem que trabalhar. Uma obrigação de trabalhar, não pode fazer Shabat no dia. Mas existem duas formas de trabalhar. Uma forma de trabalhar é sabendo que eu tenho que fazer para trazer Parnassá para casa. Eu tenho que trazer o sustento. Eu tenho que me dedicar a comprar e vender, ele coloca a cabeça dele dentro dos negócios, porque ele precisa realmente fazer tudo o que precisa fazer. E isso trabalha ele a vida inteira, ele não consegue nem rezar, nem estudar, nem se dedicar a assuntos espirituais, porque ele está ocupado o dia inteiro com assuntos. Agora, existe uma outra forma de nós enfrentarmos o dia da semana. Está escrito, Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você vai fazer. A pessoa não está preocupada se ele vai ter Parnassá ou não vai ter Parnassá, porque a Parnassá dele já está garantida. O Barech Hashem, ele sabe que a Parnassá dele vem da Brachá de Hashem. A pessoa pode fazer os maiores negócios, se não tem Brachá de Hashem, aquilo não vai dar certo. A pessoa pode fazer trabalho simples, se ele tem Brachá de Hashem, ele de repente vai ficar rico do nada. Porque a gente vê isso aqui, tantas coisas. Por quê? Porque a Brachá não vem da Parnassá, não vem do trabalho, lógico, vem de Hashem, mas Deus não quer que você fique de braços cruzados, olha, espera, olha, vou rezar para Deus, e Deus vai mandar para nós. Não. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que trabalhar, tem que fazer um recipiente para você receber essa brachá. Se a pessoa tem um campo que cai chuva, ele não arou o campo, não semeou o campo, não plantou, não vai... O que adianta a chuva? Não vai crescer nada. Então ele tem que fazer o trabalho, tem que semear, tem que plantar, tem que arar, tem que trabalhar, tem que abrir a lojinha, tem que fazer um comércio, tem que fazer alguma coisa. Mas ele tem que saber que tudo isso aqui depende da brachá de Hashem. No momento que quando chega o Shabat, a pessoa ele entra nesse Shabat, nesse espírito do Shabat de Leila, do Shabat superior, a semana dele inteira vai ser diferente. Ele vai estar numa outra. Ele vai estar numa nice, como se fala. Ele não vai estar preocupado o que vai ser, será que a vaca vai dar leite e a galinha vai dar os ovos. Não está preocupado. Ele tem que fazer o trabalho dele. Quem que vai trazer a Parnassá? Deus vai fazer a Parnassá. Então, se a pessoa trabalha dessa forma, então ele não vai tentar enganar ninguém, não vai tentar roubar do seguro, não vai tentar fazer, não vai, nesses problemas, tudo ele vai deixar de lado, porque ele sabe que essa brachá não vem, já que vem de Hashem, tem que ver da maneira certa, tem que ver da maneira correta. Não pode realmente fazer, será? As pessoas me perguntam, será que eu posso enganar o governo, fazer isso aqui? Então, isso aqui é contra a brachá, que adianta? Uma coisa que vem, um dinheiro que vem de uma forma errada contra a vontade de Deus, isso não tem brachá, isso não vai dar certo. De onde vem a força para isso? Se o Shabat dele foi aquele Shabat que ele conseguiu entrar no outro espírito, no Shabat lá, no Shabat superior, aí realmente as coisas vão funcionar aqui embaixo durante a semana inteira. E é isso que disseram nossos sábios. No Bavli ele fala que quem que cuida de 2 Shabbatot, se o povo de Israel inteiro cuidar de 2 Shabbatot, Mashiach vai chegar. Está falando dos dois aspectos no mesmo Shabbat. Um lado ele vai fazer, às vezes, o Shabbat, para o Shabbat inferior, vai deixar de trabalhar, vai deixar de fazer, e também o Shabbat superior, Zachor. Ele tem que trazer santidade no Shabbat, elevação do Shabbat. E é interessante
que isso nós explicamos uma certa contradição que existe na Halachá. De um lado está escrito que Shabat já é sagrado por si só. Shabat Mikdeshah Bekaimah, já é sagrado. A pessoa não tem nada para acrescentar no Shabat. Deus já santificou o Shabat. Por outro lado está escrito que a pessoa tem que santificar o Shabat, de Kadesh, fazer Kiddush o Shabat. Então, como que é isso? A pessoa tem que fazer algo ou não tem que fazer algo? Depende. No nível inferior do Shabat, o Shabat já está ganho, você não precisa fazer nada. Mas no nível superior, a pessoa sempre pode acrescentar, sempre pode adir, pode trazer realmente todas essas brachot. Então, esse é o ensinamento que nós temos dos 10 mandamentos da Parashá de Shabat, principalmente. Que a pessoa tem que chegar a um nível divino no dia de Shabat. Sair do nível do ser humano e chegar no nível divino. E aprender de Deus da mesma forma que Deus descansou no Shabat, você também tem que descansar. Quer dizer, o homem recebe a missão divina. O homem tem a força divina de fazer do Shabat. E isso através da pessoa entrar num outro nível. E isso está ligado com a vinda de Mashiach. A pessoa está dizendo que quem cumprir um Shabat vai trazer Mashiach. Se vai abrir 2 Shabat vai trazer Mashiach. Porque isso realmente é o assunto de Mashiach. O que é Mashiach? Mashiach ele não vai mudar. O Rambam ele fala que Mashiach não vai ser que ele vai mudar o mundo, que ele vai fazer milagres e vai transformar a natureza. Não vai fazer nada disso. Mashiach vai apenas mostrar para nós a maneira de viver dentro desse mundo. Vai ser um mundo que não vai ter fome, não vai ter guerra, não vai ter competição, não vai ter... Tudo isso aqui vai acontecer e está escrito que não vai ser milagroso. Como pode ser sem milagre que tudo isso vai acontecer? O Rambam me explica, porque Mashiach ele vem aqui trazer para as pessoas um conhecimento divino. Então as pessoas vão conhecer a Deus, então eles não vão ter mais interesses em assuntos mundanos, vão estar numa outra. Quando a pessoa está numa outra, então já não tem mais fome. O que quer dizer fome? Está faltando comida? Tem comida suficiente no mundo para todo mundo. Só que tem muito na mão de poucos, então eles não querem dar para todo mundo. Mas na época de Mashiach ninguém vai dar bola para isso. Quem quiser pega, está à vontade. Vocês querem dinheiro? Tem aqui. Tem igual o pó da terra. Não vai ter nenhum valor o dinheiro, porque as pessoas vão dar importância para isso. Automaticamente, eles vão viver numa outra. Isso que vai ser Mashiach. Como a gente chega para Mashiach? Quando a pessoa cumpre um Shabat completamente com esses 2 aspectos. Quando ele chega a entender que a vida dele está ligada com assuntos espirituais, esse realmente é a vivência de Mashiach. Nós vamos merecer Mashiach. Porque realmente nós possamos aproveitar do Shabat de uma outra forma. Entender que nós estamos entrando no Shabat, num outro patamar, num outro nível, num outro aspecto totalmente diferente, que nós realmente saímos desse mundo físico, entramos numa outra esfera, e mesmo que a pessoa não consegue chegar nesse nível, tá? Não estou falando que é cada um que consegue chegar, mas pelo menos sabendo disso aqui, então nós vamos olhar para o Shabat de uma forma diferente. Não é um dia que tudo é proibido, isso é proibido, aquilo é proibido, tudo é proibido. É um dia que nós estamos desligados desse mundo. Automaticamente esse mundo deve ser tratado de longe e não em assuntos mundanos. Que realmente possamos entender a grandeza desse Shabat. Aí nossa semana vai ser diferente, nossa vida vai ser diferente. Aí nós vamos, isso é um segredo para não ter pressão alta, para não ter depressão, para não ter qualquer problema de nervosismo, etc. Quando a pessoa entra no Shabat como tem que ser, ele sai realmente curado de todos esses problemas, automaticamente ele traz para si uma redenção particular. Quando cada um traz para si uma redenção particular, isso é um caminho para trazer uma redenção geral para todo o povo de Israel, que possamos merecer essa revelação de Mashiach pelo mérito do nosso Shabat, que seja em breve para todos nós, se Deus quiser. Amém.